É, boa tarde, pessoal, para nossa sexta aula, ou sétima, não estou lembrado bem agora. Depois eu faço as contas corretamente. Sexta aula. Perfeito, sexta, isso mesmo. Hoje, antes da gente ir para a nossa aula, eu vou manter a tradição de passar mais alguns recadinhos, né? Que a gente tem recebido alguns e-mails e eu vou esclarecer eles. Um dos nossos e-mails foi sobre o encontro com a professora Rosemary, que foi realizado em julho, um encontro extra, que foi debatido sobre a Antártica e as mudanças climáticas. Nesse encontro, a gente fez ele extra às nossas aulas aqui, né, do curso. Então, quem participou daquele encontro não vai ter a frequência computada para o certificado final desse curso. Mas quem participou daquele encontro ganhou um certificado próprio. A gente encaminhou todos os certificados para quem esteve e preencheu o formulário. Quem não recebeu, peço que nos escreva pelo e-mail da Semana de Geografia, que a gente analisa caso a caso. Mas, bom, era só isso. É porque a gente recebeu algumas dúvidas, mas era só para esclarecer que esse certificado que a gente mandou era só para quem participou do encontro 24 de julho com a professora Rosemary, que era um encontro extra que a gente organizou. Bom, então é isso. Hoje o nosso tema é racismo ambiental das comunidades tradicionais às quebradas, com a professora Simone Schifoni. A professora Simone, ela é professora associada aqui do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é geógrafa, mestre e doutora em Geografia pela USP e recebeu, em 2006, o Prêmio CAPES de Teses ao seu trabalho intitulado A Construção do Patrimônio Natural. Ela já atuou em instituições públicas de proteção ao patrimônio cultural, como o IPAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também esse mesmo órgão CONDEPAT, aqui em São Paulo, e também o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de São Bernardo do Campo. A professora Simone, ela também é fundadora e membro da Rede Paulista de Educação Patrimonial, a REPEP. E também foi vice-diretora até o ano passado do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Patrimônio, Espaço e Memória, além de ser nossa prof aí de Geografia Urbana aqui no departamento. Então, eu passo para a prof a palavra. Eu fiquei responsável de fazer a apresentação de slides para a prof. Eu posso começar já a fazer a apresentação, enfim. A gente tem feito, como sempre, aquela dinâmica de 1 hora e depois aberto ao debate, mas a prof. Simone que decide a partir de agora. Tá bom, obrigada, Wagner, pela apresentação. Queria começar. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite para vocês. Queria começar agradecendo a organização da Semana de Geografia, as professoras Glória, Valéria, a Valdirene, o Wagner, todo mundo da organização pelo convite. É um desafio, viu? Vou ser bem honesta, falar sobre esse tema. É um tema que eu tenho alguma proximidade, eu tenho lido, tenho interesse, mas eu nunca organizei uma aula sobre ele, né? E para mim foi uma oportunidade de rever alguns autores que eu tinha lido já há algum tempo e repensar esse tema a partir, foi assim que eu montei a aula, né? Eu repensei esse tema a partir do debate que eu faço na disciplina de Geografia Urbana sobre racismo em cidade. E aí eu já, de cara, também explicito para vocês que faz muito tempo que eu não dou aula online, né? Então, talvez às vezes a gente perde enfim, alguma prática aí com esse recurso. Queria combinar com vocês que vocês fiquem à vontade para me interromper no meio da minha fala, porque às vezes vem uma pergunta, vem um questionamento, e vocês não querem deixar para o final, porque está lá no calor da questão, né? Então, fiquem à vontade, porque, assim, a aula online já é tão formal, né? A gente está distante, assim, não está no olho a olho. Então, fiquem à vontade
quem quiser interromper, perguntar, ou deixar para o final, tá bom? Pode passar o próximo, o começo, né? Olha, desconfigurou tudo. Bom, eu montei essa apresentação em 3 partes, né? Uma primeira parte, que é para introduzir questões mais centrais do debate, né? E eu queria começar falando sobre o meu lugar de fala. Eu acho que é importante, né, a gente assumir um lugar de fala. E eu trago também alguns conceitos que são fundantes dessa discussão do racismo ambiental, que é o conceito de raça e de racialização, que é a base para a gente pensar de que forma esse racismo ambiental se configura. Então, esse racismo eu estou entendendo como os diversos mecanismos de discriminação presentes na sociedade e que sempre implicam em violência, né? Falar em racismo é falar em violência, que pode ser tanto do ponto de vista física, né, que a violência física é mais perceptível, né, mais facilmente perceptível, mas também pode ser de uma violência simbólica, que as pessoas percebem menos, né, às vezes ele é até invisível, né, mas é tão violento quanto. Então, falar em racismo é falar em violência. Eu tenho um aluno da pós-graduação, doutorando, as professoras conhecem, a Glória, a Valéria, que é o Igor, né? E o Igor, ele faz uma citação sempre do professor Kabengele Mununga, já aposentado, da Faculdade de Filosofia, que ele diz que o racismo é um crime perfeito, né? E é interessante essa frase, que é para mostrar assim, quando a gente pergunta, ninguém é racista, né? Quer dizer, o racismo existe, mas ninguém é racista. Então, ele é sempre negado, e por isso ele é um crime perfeito, né? E ele implica também mecanismos muito sofisticados que vão atingindo os sujeitos desde a sua infância, né? Então, o racismo, ele está no cotidiano da sociedade brasileira. E aí, só para terminar um pouco esse primeiro ponto de apresentação, é só apresentação geral, a gente tem 3 interpretações sobre o racismo, né? Primeiro, uma posição muito individualista, a concepção de achar que o racismo é o problema de uma pessoa, de um indivíduo, tá circunscrito àquela pessoa, é um problema individual. Tem uma segunda interpretação, que vai até ser citada numa das bibliografias que eu indiquei, né? O autor fala do racismo institucional, quer dizer, a discriminação, ela está no próprio funcionamento da instituição, mesmo que os profissionais não se declarem racistas, a instituição, os mecanismos são racistas, né? E aí esse autor que eu indiquei para vocês lerem, né? Ele fala das agências ambientais nos Estados Unidos, né? Que fecham os olhos na fiscalização, ou mesmo aprovam a instalação de depósitos de resíduos sólidos onde tem concentração da população negra. E tem a terceira interpretação do racismo, né, que vem do professor Silvio Almeida, hoje nosso ministro, de que o racismo é estrutural, ou seja, ele está no DNA da sociedade, ele não é a anormalidade, na verdade, ele é, entre aspas, a normalidade, né, ele é o normal da sociedade, e por isso ele é invisível, né. Então, nessa primeira parte, eu vou tocar principalmente nessas questões, né? Aí tem a segunda parte, que eu queria explicar para vocês a escolha dos autores, porque esses 2 autores, foi muito difícil indicar a bibliografia, eu ao início tinha colocado um monte de autores, depois eu falei, não vai dar certo, as pessoas não têm tempo de ler, né? E eu acabei selecionando 2, muito pensando nessa... Eu queria trazer para vocês uma visão histórica dessa chamada crise ambiental, crise ecológica, e como no seio dela, no interior dela, nasce a noção de desenvolvimento sustentável. E eu queria também trazer uma crítica a essa noção, a de sustentabilidade, porque essa noção de desenvolvimento sustentável, aí é minha leitura, né? Ela é que permite a continuidade e a perpetuação do racismo ambiental. Então, essa a hipótese que eu lanço para a gente conversar. E a parte 3, que eu queria trazer
essa dimensão ambiental do racismo, para mostrar como ela está articulada a uma dimensão que também é espacial. Então, falar em uma dimensão ambiental do racismo é falar também numa dimensão espacial desse racismo e trazer um conceito novo na geografia, que é o conceito de produção racializada do espaço. Então, eu fecho um pouco com isso. Pode passar, Wagner? Bom, então eu queria começar por essa parte 1, né, começando pelo meu lugar de fala, né, vocês estão vendo, eu sou uma pessoa branca, uma mulher branca, que entende que é importante as pessoas brancas contribuírem para a luta antirracista. Então, eu entendo que é uma luta de todos, né, que a gente não pode esperar só que as pessoas negras falem sobre racismo, que a gente, né, como pessoa branca também tem que falar, principalmente nós como professores e professoras, né, porque a gente tem o papel de formar novas gerações. Muitas vezes a gente está em sala de aula, surge uma situação racista ali entre os alunos e a gente fica ali naquela saia justa e se omite em vez de intervir. Então, a gente tem que estar preparado, né? Hoje se fala muito em letramento racista, né? Antirracista, e da gente se preparar para situações como essa, né? Então, eu entendo que há diferentes lugares de fala, né? Que eu, como pessoa branca, eu preciso partir da ideia de que as pessoas brancas têm privilégios nessa sociedade, né? Então, reconhecer que temos privilégios, nós, como pessoas brancas, né? Ao contrário das pessoas negras que vivem episódios cotidianos dos mais absurdos, né? Como, por exemplo, a gente ouve colegas falando assim, que não pode ir no supermercado ou no shopping com uma mochila que passa a ser seguido, né, que as pessoas desconfiam, ou frequentemente a gente vê na mídia casos em que as pessoas, né, outro dia apareceu uma criança, né, negra sendo acusada de roubo. Então, isso é o racismo no cotidiano e a gente precisa reconhecer que nós somos privilegiados porque a gente não passa por esse tipo de situação, né? E, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que esse privilégio, né, é dado no momento em que a pessoa branca é considerada como o padrão da sociedade, né? E tudo aquilo que é não branco, o diferente é considerado como o outro. Então, o outro é aquilo que foge do padrão, e o padrão é o branco, e o outro é a pessoa sempre racializada. Obrigada, Vanessa. Então, pensando assim que a gente tem diferentes lugares de fala, quando a pessoa negra fala sobre racismo, ela traz uma dimensão do vivido na pele, né, de sofrimento, de violência, que a gente não passa, que a gente pode até se sensibilizar, mas que a gente não sabe que é isso, né? E por isso é tão cara essa expressão lugar de fala para as pessoas negras, é tão cara para as mulheres, é tão cara também para os grupos em condição de subalternidade, né? E aí, começando, então, pelos dois conceitos básicos para a gente começar essa conversa, o conceito de raça e de racialização, né? Então, eu trouxe alguns autores que eu estou colocando na fonte aí, né? Eu tiro essas ideias desses autores, do Walter Roberto Silvério, num texto, uma releitura dos lugares de negro e dos lugares de gente negra nas cidades, que está num livro, né? Eu não pus a citação completa, o Stuart Hall, a Identidade Cultural na Pós-Modernidade, o Antônio Sérgio Guimarães, Classes, Raças e Democracia, e o Renato Emerson, Raça, Racialidade e Racismo, Espacialidade das Relações Raciais. Então, essa ideia de que o conceito de raça, ele é ao mesmo tempo, primeiro, uma construção histórica, né, uma construção histórica que advém de processos que estão no interior da constituição da modernidade, lá no século XV, né, como são os processos do colonialismo e do escravismo. Então, construir a ideia de raça, nesse momento, foi fundamental para a instituição de mecanismos de dominação e de subjugação dos corpos que foram racializados, né? E que foram usados como força de trabalho numa relação de trabalho escravo, né? De trabalho compulsório. É uma construção histórica que
desumaniza as pessoas, porque elas são transformadas em coisas, em mercadorias, que são compradas, que são vendidas e que são fonte de riqueza, né? Que constam nos testamentos, né? A pessoa morreu e dá como herança não sei quantos escravizados. E a base dessa construção histórica, ela tem o seu momento maior de consolidação no século XIX, quando se constitui o racismo científico, né? Que vai justificar, por meio da ciência biológica, a classificação e a hierarquização de corpos. Então, há pessoas que são superiores e há corpos de pessoas que são inferiores, né? E essa classificação é baseada o quê? Nos traços físicos, né? E também nas diferenças culturais, que são lidas, no caso da população negra, mas também dos indígenas, como inferiores, né? Então, por exemplo, para os indígenas e também para a população negra, a tradição oral, ela é essencial na cultura, né? E isso é lido como menor, como inferior. Então, esse racismo científico do século XIX, por meio da ciência, vai se afirmar que essas diferenças estão relacionadas também a capacidades, né? Então, maior capacidade e menor capacidade. Aí, também, o conceito de raça, ele é uma construção social, como fala o Renato Emerson, né? Porque ele serviu para ordenar o mundo social, novamente para hierarquizar, né? Impondo sempre a visão do branco como superior, né? E o padrão, e do negro, ou assim como o indígena, como inferior, como aquele incivilizado, né? Ou até, no caso da população negra, como não humano, né? E que serviu para impor essa visão animalizante, né, dessas pessoas. E uma outra coisa que o racismo, como construção social, faz é que apaga as diferenças. Então, as diferenças e a origem. Então, a população que vem de África, ela vem de diferentes partes da África, mas quando ela chega aqui, ela é considerada o negro. Né? E a mesma coisa acontece com o indígena, que tem diferentes culturas, diferentes tradições, e quando é visto pelo colonizador ou pelo branco, é visto como o indígena, né? Um único, né? Apagando a diversidade das pessoas. Aí, a raça também é, num terceiro momento, uma categoria discursiva, é o que o Stuart Hall coloca, né? Porque ela não existe concretamente, do ponto de vista biológico, não existe raça negra, raça branca, porque biologicamente somos a raça humana, né? Mas, no entanto, a raça é uma forma de representação das pessoas, representação a partir das suas diferenças, que são diferenças fenotípicas, né? A cor da pele, o cabelo, o formato do rosto, né? E essas características fenotípicas, elas se tornam marcas simbólicas para diferenciar, né? E para representar o outro como negro, né? O fato da raça não existir cientificamente, ou seja, ela não é comprovada mediante a ciência, não elimina uma lógica racial da sociedade, é o que diz o Stuart Hall, né? Apesar dela não existir, a lógica racial existe, né? E ela permanece como uma herança extremamente negativa que vem desde o século XV, dessa constituição da modernidade. E por isso mesmo, por ela não existir, né, do ponto de vista concreto, né, do ponto de vista do DNA, é que o professor Antônio Sérgio Guimarães fala que a raça é um conceito político, né, porque ela vai funcionar na sociedade como um marcador social de hierarquias de quem é superior e de quem é inferior. E pode passar o próximo, Wagner? E aí, o que combina nessa discussão é esse conceito de racialização, né? E aí eu trouxe 3 citações, novamente o Roberto Silvério e o Fanon, né? O professor Walter Roberto Silvério, ele diz que esse conceito de racialização parte do Fanon, né?
E racialização é aquele processo que estrutura relações sociais baseado em características físicas, né? Ou seja, os sujeitos sociais são lidos a partir das suas características físicas, né? E aí a gente pode pensar nas diferentes dimensões da racialização, no que ela implica, né? Ela implica, a racialização começa atingindo a psique humana, né? Que é o que Fanon fala, né? Atingindo psicologicamente os indivíduos, atingindo a subjetividade desde a criança, né? A criança que está em escola, a criança que está no parque, que sofre discriminação. E a racialização vai impondo para as pessoas, né, esse padrão branco como um padrão a ser, né, padrão de, entre aspas, normalidade. Então, é a coisa do o cabelo liso, o cabelo tem que ser liso, né, e vai impondo essas necessidades, né, entre aspas também, por exemplo, das mulheres alisarem os cabelos, né. A racialização também tem uma dimensão que é física, né? Ela é física no seguinte sentido, ela implica numa violência física, né, que recai sobre aquele que é racializado. E tem uma dimensão que também é cultural, e que é quando as práticas culturais dessa população negra são perseguidas e criminalizadas, como a gente tem na história brasileira, né? Como foi no passado com a capoeira, com o samba, com as congadas, né? E a gente não pode dizer que nós superamos essa perseguição, porque a gente ainda vê hoje, no presente, religiões afro-brasileiras, né, como o caso do candomblé, terreiros de candomblé sendo destruídos, né, sendo alvo de violência física. E a racialização também traz uma dimensão econômica, que são as barreiras que vão se estabelecendo para as pessoas acessarem as oportunidades de emprego, né? A gente vê com frequência, né, aquela famosa frase, né, tem que ter boa aparência. Essa frase de ter que ter boa aparência esconde muito do racismo. E tem, por fim, a dimensão que nos toca hoje na aula, que é a dimensão ambiental, né? Ou seja, o racismo também tem essa dimensão ambiental, que também está relacionado com uma dimensão espacial. Eu não vejo separação nessas duas dimensões, né? Pode passar o próximo? Bom, então aí a gente chega na segunda parte, essa primeira parte mais geral, de conceitos. E a segunda parte é usar um pouquinho os textos, né? Explicar para vocês por que dos textos, né? Falei no começo que eu tinha uma lista enorme, acabei achando que estava inviável, e optei por 2 textos. Hoje, se eu tivesse preparando essa aula e indicando textos, eu indicaria outro, gente. Foi aquele momento, no calor do momento da correria. Isso. Não, tá antes, Wagner, antes. Isso. Opa! Eu queria mostrar por que eu indiquei esses 2 autores. Bom, o Henrique Leff, no livro Ecologia, Capital e Cultura, é um livro dos anos 2000. É um livro que eu acho importante porque ele situa historicamente essa ideia da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Então, de onde veio, né, em que condições ele aparece no mundo. É importante a gente discutir isso em relação ao racismo ambiental, e o Leff faz uma crítica ao desenvolvimento sustentável. Não sei se vocês tiveram condição de ler esse texto. Ele parece que ele está meio, né, em cima da corda bamba, mas no final a gente vê a crítica que ele faz ao desenvolvimento sustentável. Então, acho que esse é o ponto de partida para a gente chegar na ideia de racismo ambiental. E os 2 autores, que são 2 textos que eu indiquei desse livro, Justiça Ambiental e Cidadania, é um livro contemporâneo, de 2004, os autores estão situando aí o conceito de racismo ambiental no tempo e no espaço, e trazendo um pouco desse quadro geral, da onde vem o conceito. E aí eu queria relacionar as 2 coisas, tá? Desenvolvimento sustentável, como aparece essa ideia e a relação com o racismo ambiental. Então, pode passar agora o próximo, Wagner. E aí eu trouxe um slide de cada autor para tentar fazer essa amarração dos textos, né? Primeiro, assim, o Leff, ele situa no espaço e no tempo
de onde apareceu essa agenda ambiental atual de hoje, que é fruto de movimentos que estão acontecendo lá nos anos 70, cujo centro do debate é a Europa, são os países da Europa. E tem dois marcos essenciais desse debate, eu não vou entrar em detalhe, né, porque, na verdade, eu quero essa visão geral para fazer a relação com o racismo ambiental, e os dois marcos são 72, a Conferência de Estocolmo, que vai ser a primeira conferência da ONU a trazer essa questão, então ela é importante por conta disso. Não é que antes disso não tivessem convenções, discussões, mas é que ela é um marco da ação da ONU sobre isso, envolveu 122 nações nesse debate, né? E que nessa convenção se afirma, então, uma crise ambiental, uma crise ecológica que está baseada na degradação da natureza. E nesse mesmo momento que está acontecendo a Conferência de Estocolmo, paralela a isso, tem a divulgação do relatório do Clube de Roma, que está propondo o quê? Que está produzindo um diagnóstico que está alertando o mundo para um crescimento desordenado de população, né? Que está onde? Que está nos países do terceiro mundo, que ameaçam o planeta, ameaçam os recursos, né? E publica, né, o Clube de Roma publica o relatório dos limites para o crescimento, meio que afirmando a necessidade de controle populacional. Então, é nesse contexto dos anos 70 que essas questões aparecem mundialmente, e o Leff fala que surge um conceito novo, que é o conceito de ecodesenvolvimento, né, que vem de um profissional do programa PNUMA, né, do programa, esqueci agora, de meio ambiente, esqueci a tradução. E o ecodesenvolvimento para o Leff era um conceito interessante, porque ele propunha repensar a racionalidade econômica até então do capitalismo, né? Ele propunha buscar solucionar, soluções para questões como a desigualdade social, a desigualdade no acesso aos recursos. Então, para o Leff, na página 267, ele até fala, né, que o conceito é um novo estilo de desenvolvimento, particularmente adequado às necessidades do terceiro mundo e fundado na capacidade natural, né, de fotossíntese. É uma nova ética em relação à natureza. Só que, assim, foi proposto lá nesse contexto essa nova perspectiva, mas o Leff vai mostrar que na sequência, então, de 70 até 92, quando tem a Rio 92, o que está acontecendo é que o ecodesenvolvimento, essa visão nova, que seria uma visão que poderia mudar o mundo, na visão do Leff, né? Ela vai perdendo espaço, perdendo força e vai se transformando nesse discurso que a gente tem hoje do desenvolvimento sustentável, né? Sustentado. E da sustentabilidade, que vai aparecer em 87, no relatório Nosso Futuro Comum, na Agenda 21, mas que vai ser oficializado, o grande marco dele é a Rio 92, ali que esse conceito aparece oficializado. E a Rio 92, na verdade, ela é um momento, ela é a vitória do capital, né? Diante de toda essa crise da degradação dos recursos, quando se chega ao desenvolvimento sustentável, é a vitória do capital nessa questão, porque é a proposição de refuncionalização da economia, né? Vamos incorporar a dimensão ambiental na conta, né? O Leff fala sempre da internalização do custo ambiental, né? Então, vamos botar na conta, né? Esses custos. É um ajuste do capital, mas sem mudança estrutural nenhuma. Essa é a grande crítica que o Leff faz, né? Então, nesse esteio de que vamos incorporar, botar na conta a questão ambiental, aparece assim, vamos desenvolver novas tecnologias, então agora tecnologias limpas, as biotecnologias, vamos criar novos instrumentos econômicos, que é o crédito de carbono. Então, o desenvolvimento sustentável não pretende repensar um modelo, um modo de vida, não, ao contrário, é a vitória do capitalismo que é assim, vamos continuar crescendo, vamos continuar consumindo, só que incorporando esses custos agora de uma outra forma, né? E tudo isso
a tudo isso, o Leve vai chamar desse conceito que eu acho legal, capitalização da natureza. A capitalização da natureza nada mais é de que a saída por dentro do capital, né? A saída ambiental por dentro do capital. Internalizar a questão ambiental e tudo bem, vida que segue, né? Pode passar para o próximo. Aí, o que a gente vai ver nesses dois autores do livro Justiça Ambiental e Cidadania? A gente vai ver que as coisas estão paralelas, estão acontecendo ao mesmo tempo, mas com caminhos diferentes. Então, as origens do termo racismo ambiental, dessa noção, que vem junto com justiça ambiental, as duas coisas colam uma na outra, está lá nos anos 70 também, naquele mesmo contexto lá do slide passado, mas o centro do debate é os Estados Unidos, né? E é um debate que aparece relacionado com as chamadas minorias, porque lá a população negra é minoria, né? E parte da constatação por essas populações de que há uma correlação entre o lugar onde estão os depósitos de lixos tóxicos, muito tóxicos, e a concentração de população negra. Tem uma correlação, e essa correlação não é à toa. E daí que nasce o debate sobre racismo ambiental e justiça ambiental. Em 82 há um marco, porque o próprio movimento ambientalista dos Estados Unidos entende que isso é uma questão para trazer para a agenda de discussão. Em 87, aí o marco institucional, que é quando essa comissão de justiça racial, ela mostra claramente a relação entre uma coisa e outra. Ela mostra nos dados que não é ao acaso. E é aí que eles cunham o termo racismo ambiental. E nesse contexto, essa comissão declara claramente da onde vem o racismo ambiental. Então, ela diz, o racismo ambiental vem de práticas discriminatórias dentro do Estado, ou seja, aí se mobiliza o conceito de racismo institucional, e diz que o racismo ambiental parte de práticas do mercado, do privado. Quer dizer, localiza ali o depósito de resíduos tóxicos, por quê? Porque a terra é mais barata, porque os grupos de lá são mais vulneráveis, eles estão desorganizados, eles não conseguem combater, ou porque eles são subrepresentados politicamente. Então, é nesse contexto que em 87 está acontecendo lá o relatório Nosso Futuro Comum, né? Mas as coisas não estão se interligando. Parece que são duas coisas paralelas. Quer dizer, as coisas, né? A discussão do racismo ambiental, que é uma discussão de minorias nos Estados Unidos, ela não é incorporada a essa discussão macro, né? Esse chamado consenso mundial que vai aparecer na Rio 92. Eu volto a esse ponto. Pode passar o próximo? Eu queria só fazer um parênteses para mostrar como a coisa chega no Brasil, né? O racismo ambiental é muito nova no Brasil, né? Ela basicamente é dos anos 2000. Vocês veem o livro do Justiça Ambiental, que vai trazer vários artigos sobre racismo ambiental. Ele é muito dessa época, né? Ele é um dos primeiros livros no Brasil a trazer artigos que trazem pesquisas sobre racismo ambiental. Não significa que a questão não tenha sido discutida antes, não, mas é que o conceito é publicizado a partir dos anos 2000. Então, eu trouxe dois marcos dessa discussão que são precursoras do que a gente chama hoje de racismo ambiental, né? Que é o movimento dos atingidos por barragens, né, que começa a se organizar o primeiro encontro nacional dos trabalhadores atingidos por barragens, é de 89, mas eles se organizam antes, quer dizer, esse encontro é um marco importante da discussão, e nos anos 80, a gente tem aqui em São Paulo a descoberta, né, e a publicização pelos sindicatos de vários depósitos de lixo muito tóxico na Baixada Santista. São 30 pontos de depósito de material tóxico que a Ródia deixou por aí, né, na Baixada Santista, em Itanhaém, Cubatão, em Santos, e que tinha população pobre e população negra morando em cima, né. Pode passar o próximo.
Então, só fechando esse parênteses do Brasil, queria voltar nessa questão que junta os dois textos, né? O que vai ser a Rio 92 com a consagração do termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Vai ser o consenso diante dessa crise ecológica, diante da constatação da degradação da natureza, da poluição, vai ser o consenso mundial da refuncionalização da economia e do ajuste do capital a essas novas necessidades. A saída vai ser pelo desenvolvimento sustentável, né, para que o capital continue crescendo no seu ciclo de crescimento e a gente continue com o modo de vida consumista, né? Mas isso não significa que na Rio 92 não tenha acontecido o dissenso, porque isso é importante falar também, né? Então, os grupos indígenas estavam se organizando ali nos eventos paralelos, estavam chamando os camponeses, os sindicatos, chamando atenção para essas questões que hoje são mais próximas da discussão que a gente chama, né, de racismo ambiental. E aí, para fechar essa questão, eu trouxe o que eu acho que é um momento também decisivo dessa questão, porque assim, depois do advento do desenvolvimento sustentável, assim, é vida que segue, né? A degradação continua, o discurso vem, a gente investe em novas tecnologias, mas a estrutura não muda, né? E nos anos 2010, a partir dos anos 2010, no Brasil, né, e também na América Latina, a situação só piora porque a gente tem um consenso, né, das commodities de que a degradação da natureza, a situação piora porque a degradação da natureza continua e as desigualdades sociais e raciais também, né, por conta dessa continuidade desse modelo de exploração da natureza dos recursos, né, que tem sido chamado de neoextrativismo, e que está alinhado com esse papel que a América Latina recria, né, de vendedor, né, de produtos primários, né, com o incentivo do poder público. E esse boom de commodities que a gente vai ter nos anos 2010, ele vai, na verdade, dar continuidade e criar formas novas de práticas colonialistas que estão lá no passado, né? Que práticas colonialistas são essas? O saque e a devastação colonial, que a gente vê hoje, né? A despossessão, a concentração de terra, tudo isso estava lá atrás e é recriado com uma nova roupagem, que é a roupagem do papel das commodities, né, desse boom das commodities, que vai trazer, por um lado, um ganho, né, porque para governos progressistas que incentivaram esse modelo, isso significou aumentar os recursos públicos, investir em combate à desigualdade, né, investir em redução da pobreza, mas que tem o seu lado B, que a gente não pode deixar de ver, né? Que são todas essas questões que são recriadas, né? Então, a gente tem novas práticas, mas também são velhas, né? E que estão nesse modelo chamado hoje de neoextrativista, que não é só o que a gente está acostumado a ver, o extrativismo minerário, mas também tem a relação com a pesca, o extrativismo florestal, o turismo como também é considerado nessa discussão do neoextrativismo como uma atividade extrativa no sentido da despossessão também, do saque, da devastação, e também do ponto de vista agrícola, né, que a gente vê recriarem formas velhas, né, que são novas de exploração do trabalho, que é o trabalho análogo à escravidão. Pode passar o próximo. E aí, só indo para a última questão, né, que é a relação entre essa dimensão ambiental do racismo e a dimensão social e urbana do racismo, né, como as coisas estão relacionadas, né. Para isso, eu vou voltar um pouquinho lá num dos autores, no Axel Howard, que é o primeiro autor do livro Justiça
ambiental, que ele faz uma distinção, ele diz que tem 2 momentos de constatação do racismo ambiental. O primeiro é a constatação de que existe uma relação entre local de depósito de resíduo sólido e concentração de população negra. Então, essa é a primeira constatação que é mais brutal. E tem, na continuidade dessa reflexão, dessas populações, uma compreensão de que o racismo ambiental vai para além, que existe uma correlação entre concentração de população negra e lugares sem infraestrutura, e lugares sem serviços urbanos, lugares sem acesso à água de qualidade, sem acesso a tratamento de esgoto, sem acesso à qualidade ambiental. Então, é uma constatação de que existe uma desigualdade ambiental também, né? Ou seja, que a desigualdade ambiental, ela tem uma correlação com a segregação socioespacial, né? Aí, pode passar o próximo. E aí eu já estou indo para o fim, tá, gente? E no caso brasileiro, né, essa desigualdade ambiental que é prima irmã, né, da segregação socioespacial nas cidades, ela está muito explicitada nesse mapa, que é o mapa de desigualdade da Rede Nossa São Paulo, em que a gente vê aonde está a população negra nos distritos da cidade de São Paulo. Então, quanto mais forte o tom, mais próximo do marrom escuro, maior a concentração da população negra. O mapa mostra para a gente, né, que o chamado vetor sudoeste, né, os bairros da nova centralidade econômica, tem baixíssima porcentagem de população negra, e essa população negra está concentrada nos distritos periféricos, que são os lugares com menor acesso às infraestruturas urbanas, aos serviços urbanos, ou o que a gente chama de bens de consumo coletivo, né? Se a gente pensar escola, biblioteca, hospital, UBS, centros culturais, né? E tudo, um conjunto, água de qualidade, esgoto de qualidade, né? Tratamento de esgoto. E isso não é um mapa do acaso. Por isso que a gente chega a essa ideia da produção racializada do espaço. Esse mapa não é o acaso. Esse conceito da produção racializada do espaço, ele se alimenta do conceito de racialização do Fanon, né? E é entender que essa produção do espaço, então, ela tem um conteúdo e ela tem uma força que é produtora desse espaço, que é a racialização. Pode passar o próximo. Aí eu termino, gente, assim, só para não terminar assim, só para tentar dar alguma esperança também, para não terminar de uma forma assim muito, e tudo é muito carregado de negatividade, né? Que se a gente tem uma produção racializada do espaço, que é essa dimensão negativa que está relacionada com essa segregação socioespacial, que tem uma história, né? Se a gente for olhar na cidade de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, as primeiras intervenções urbanas no Rio, em São Paulo e outras grandes capitais, né, Recife, elas são intervenções urbanas a título de embelezamento, a título de modernização, elas se dão nos espaços centrais e elas sempre têm um conteúdo racializado, porque quem elas vão expulsar? Elas vão expulsar a população negra, né? E se a gente tem, então, essa dimensão negativa dessa produção, por outro lado, a gente pode olhar também, num certo aspecto, numa outra dimensão, que é a dimensão que a Beatriz Nascimento traz, de olhar aquele mapa, né, aquele mesmo mapa da concentração da população negra, a partir dessa ideia das espacialidades negras. Então, são o quê? Aquele mapa também pode ser lido como os lugares do vivido dessa população, como os lugares da solidariedade, os lugares do pertencimento, da identidade, né? Os lugares onde a gente tem outros lugares, outras espacialidades negras ou territórios negros, são os terreiros, né, os terreiros de candomblé, das religiões afro, as escolas de samba, os bailes negros. Então, isso é uma outra forma também de olhar aquele mapa, aquela espacialidade,
a partir de uma outra dimensão, que é a dimensão da identidade e do pertencimento, né? Então, eu fico por aqui, fico aberta às questões aí de vocês, as contestações também, viu, gente? Porque fiquem à vontade. Obrigada, gente. Ai, que maravilha, prof. Ai, tinha um bicho. Ui, Sendo desculpa. atacado pelos... Ai, que pelos vergonha, sendo mosquitos. gravado ainda. Ô, Gustavo, olha, quanto tempo, Gustavo? Mas, bom, agora a gente abre, para o debate. Caso o pessoal já tenha feito perguntas ou queira fazer agora, a gente tem feito blocos de 3 perguntas e aí lido elas, mas como a gente tem tempo, dá para ir respondendo cada uma. Eu só leio elas antes, porque como está sendo gravado, mesmo que a professora leia no chat, como está sendo gravado, aí eu para ter esse registro para quem vai assistir posteriormente. Então, eu vou ler a primeira pergunta, enquanto o pessoal pode ir se inspirando aí para escrevendo. Da Gislaine, existe esse tipo de pesquisa em cidades cuja maioria da população seja negra, talvez em Salvador, Bahia? A gente tem muita coisa, muita, né? Inclusive em São Paulo, né? Eu tenho orientado vários alunos nessa linha de discussão, né? Tem o trabalho da Amanda Lima Moraes, né? Ela fez TGI nessa linha, ela fez o mestrado nessa linha também. Então a gente tem, na verdade, uma nova geração de pesquisadoras e de pesquisadores, né, que saem da universidade já mobilizados por essa necessidade de construir a sua própria história, né, que é o que a Beatriz Nascimento diz, né, uma história negra feita por mãos negras. Tem muita discussão. Tem também o clássico trabalho, né, Glória vai lembrar, Valéria, da Lourdes Carril, né, que eu acho que é um marco na geografia uspiana, o trabalho dela, é um precursor, né, e hoje a gente tem uma nova geração, né, que formou o NEPEM, Núcleo de Estudantes Pesquisadoras Negros e Negras, tem toda uma geração aí de muita pesquisa nesse tema. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente... Professora Glória. Eu estava escrevendo, mas eu demoro muito. Mas basicamente é o seguinte: eu estava escrevendo aqui. Simone, se você poderia falar um pouco mais sobre a questão da existência/sobrevivência versus a questão ambiental. Eu estou colocando, por exemplo, a gente sabe que em Minas Gerais a gente teve grandes desastres ambientais, Brumadinho, né, toda a questão da Vale. Mas o sonho de muita gente que mora na região é ser justamente funcionário da Vale, porque precisa sobreviver. Se você pudesse falar um pouco disso, a mesma coisa com relação aos lixões, aonde eles são colocados, e a pessoa fala assim, mas ele está ali, mas eu preciso de trabalho. Como fica essa relação? Eu sei que tem a questão racial justamente nesse debate, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Eu vi que tem mais perguntas, é que eu demoro muito para escrever, gente, desculpa. Vai uma, Wagner, ou faz... Pode responder essa primeiro, prof. Aí depois a gente vai lendo as outras, tudo bem? Tá. Então, um dos autores que eu pedi para vocês lerem, acho que foi o segundo texto, ele fala sobre isso, né, nos Estados Unidos, e essa é uma realidade da gente, ele chama de chantagem, né, porque essa situação, né, de que as pessoas precisam sobreviver, e mesmo sabendo de que elas estão mais afetas a essas condições de degradação ambiental, e é uma escolha perversa, né, entre comer e acabar doente, né? Então, isso é um dado da nossa realidade, né? Da nossa situação. E esse é, inclusive, uma dos elementos que leva o autor a falar dessas práticas do capital, práticas de mercado que estimulam o racismo ambiental, porque essas empresas, elas sabem disso, elas sabem dessa chantagem.
A todo momento isso é colocado, né? Inclusive isso está no próprio licenciamento ambiental, né? Isso é um discurso de que tudo há, né? É o progresso, né? É o, como se fala, os postos, a criação dos postos de trabalho que nunca são aquilo que prometem, né? Então, isso é uma forma também de dar continuidade ao racismo ambiental, porque as pessoas são obrigadas a fazer essa troca, saúde versus meio de vida. Né? Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é do Felipe Santos. Professora, o quanto as políticas públicas de uso e ocupação do solo reproduzem esse racismo estrutural visto na distribuição da ocupação territorial? Então, o Estado, as políticas públicas, a legislação, eles estão, na verdade, é o que o autor fala do racismo institucional, né? Eles produzem esse racismo, né? Quando a gente vê, assim, eu estou estudando com os meus alunos de geografia urbana várias intervenções que estão acontecendo na cidade, né? Então, a gente tem desde o novo centro, como é que se chama? A sede do governo do estado, né? Do Tarcísio, que vai lá para os Campos Elíseos, tem intervenções na periferia como o novo Nesp, né? O novo entreposto de produtos é um novo, como é que chama? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Novo CEAGESP, que vai ser lá em Perus, né? Então, tem intervenções como o Parque Minhocão também, no centro, tem intervenções que estão acontecendo na periferia e no centro, na periferia de todos os espaços, do norte ao sul, os PIOs, né, que os planos de intervenção urbana, que são políticas públicas que a gente vê que elas são políticas públicas de racismo institucional, né? Porque elas vão expulsar, elas estão focadas em territórios, em distritos com grande concentração de população negra e pobre, né? Particularmente no caso, por exemplo, do Parque Minhocão, que eu estudei bastante, né? Quando a gente pega o levantamento do setor censitário do entorno ali do Parque Minhocão, a região dos Campos Elíseos é altamente concentradora de população negra e com renda de 1 a 3 salários mínimos. E é nessa área que se tem esse tipo de intervenção. Então, a gente não pode achar que só é acaso, né? Na verdade, isso é um conjunto de fatores o objetivo é aquele mesmo das intervenções urbanas no começo do século, a ideia da higienização, né, a ideia de tirar o pobre, de tirar a população negra, né, e trazer novos moradores para esse espaço. Então, sabe, sempre com um rótulo bonito, né, sempre embelezamento, é sempre modernização, né, nunca explicitamente racismo ambiental. Também uma pergunta, também, era sobre, não sei se seria uma pergunta, mas talvez algo que dialoga com o que a senhora falou. Eu vi que hoje a Prefeitura de São Paulo ia soltar um edital, estava até procurando aqui, que é para um projeto escolhido para a construção de 3 lajes entre a Avenida na Liberdade, né, sobre a Avenida Radial Leste. E é justamente, eles querem construir a maior vitrine oriental da América Latina lá. E eu acho que falar sobre a liberdade também lembra, né, sobre racismo ambiental ou racismo urbano, não sei, racismo em geral. Porque era um território, né, e isso quando eu descobri na graduação que a Liberdade antes era um território indígena e depois ocupação de ex-escravizados, por isso que leva o nome Liberdade, né? E hoje é uma plataforma de cultura oriental aqui em São Paulo. Isso foi muito chocante, assim. Não sei se acho que isso dialoga com o que a senhora falou, né? De intervenções do Estado, mas reproduzindo um racismo. E aqui, nesse caso, é de esquecimento. E é um racismo que, nesse caso, não é ambiental, né? Mas é racismo, claro, e é um projeto que
do mesmo naipe do que está acontecendo no Bom Retiro, né? É um projeto em que um determinado grupo étnico quer se impor sobre os demais, né? Em primeiro lugar, a liberdade, você falou, né? A origem da liberdade é indígena, depois foi território negro, né? Tem marcas desse território negro até hoje, como o caso da Capela dos Aflitos, né? E tem outras etnias ali, não são só japoneses, então tem um marketing cultural que quer se fazer presente em cima de uma diversidade de pessoas, e tem uma quantidade muito grande de população migrante ali, né? Então, a Liberdade é um bairro multicultural, assim como o Bom Retiro é um bairro multicultural, e no caso dessas 3 lajes que a prefeitura quer fazer, elas vão impactar o projeto do Memorial da Capela dos Aflitos. Então, o pessoal tem se manifestado sobre isso, porque é imposição de uma determinada visão de história sobre outros grupos, né? No caso do Bom Retiro também, são os coreanos que estão. Bom Retiro é uma história de um bairro multiétnico, né? E além de gente que veio do mundo inteiro, ainda tem muito migrante, e que os coreanos estão querendo transformar no espaço deles, né, com esse marketing espacial. Então, eles estão pondo lanterninhas em todos os estabelecimentos, né, também tem uma jogada muito grande. Assim como foi no Arouche com o Ministério da Cultura francês, que queria também transformar o Arouche numa Petit Paris. Então, a gente tem esse marketing territorial que quer se impor, esquecendo que a cidade é uma cidade... Bom, São Paulo está carregada desse sentido multicultural, né? Mas é para vender imagem, né? Para vender... Evidentemente. Bom, para complementar, então, a questão do Rodrigo, vou ler só o que ele nos falou e depois eu vou falar sobre o que a professora Glória e vou costurar numa questão aqui, né? Ele mesmo fazendo errado, né, as grandes corporações, elas não ficam tão contra o povo devido à dependência. Aquela coisa que a gente estava falando sobre empregos, postos de trabalho, né? Aqui onde moro, o ABC Paulista, muitas invasões em áreas ilegais. Sou contra, mas sei que não há políticas de habitação popular. A professora Glória falou. Se poder falar um pouco da criminalização ambiental das populações que vivem nas áreas protegidas. Que eu acho que isso lembra também aquela questão das roças de Coivara, né? Se a professora puder falar sobre essas roças, das comunidades quilombolas, lembra sobre isso também. Tá ótimo. Primeiro, em relação ao Rodrigo. Rodrigo, eu vou discordar de você, assim, nos termos, né? Por exemplo, assim, quem invade, né? Vamos pensar nisso. Quem invade? A população que está sem moradia, né? E que ocupa, né, um espaço, ela está lá lutando pela sobrevivência, né? Assim como a gente tem no ABC, em São Paulo, muitos terrenos públicos que são, esses sim, invadidos pelo setor privado, né, por gente que estende um muro, que ocupa, que transforma em atividade produtiva, está cheio disso, né? Então, acho que a gente tem que pensar nos termos, né? Aquela população que está numa condição miserável, né, que está morando na rua, então ocupar os espaços é um direito, porque as pessoas precisam morar, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com os termos, né? Se não tem política de habitação social, o que faz com as pessoas, né? Se não tem aluguel social, o que faz? As pessoas desaparecem, né? E elas estão lá trabalhando, não é? A gente tem uma ideia equivocada, às vezes, de que quem está nas ocupações é gente que não quer fazer nada, né, desocupado. Não, as pessoas estão trabalhando, mas as remunerações são tão baixas que não permitem ela pagar um aluguel. Então, acho que não tem nada errado em lutar pela terra, em lutar pela moradia. Eu acho que nada mais justo, né, quando as condições não são dadas, né.
A Glória fala da criminalização ambiental em áreas protegidas. É um assunto bastante interessante, né? Porque a gente vê a desigualdade do Estado na fiscalização e como a discriminação e a criminalização é sempre em cima dos mais vulneráveis, dos mais pobres, né? Como, por exemplo, os quilombolas lá do Vale do Ribeira, né? Ou os caiçaras da Jureia. Eles são proibidos de viver a sua cultura tradicional, estou pensando nos caiçaras da Jureia, né? Eles são proibidos de viver a sua cultura mais tradicional por conta da imposição de unidades de preservação integral, né? Unidades que são muito restritivas. E eles estão lá muito antes dessas unidades de conservação. Então, quando essas unidades chegaram, elas tinham que ter pensado que as pessoas estão lá e que são ocupações ancestrais, são posses ancestrais. E aí a legislação ambiental se impõe, diz, você não pode fazer isso, você não pode ter o seu modo de vida, porque o seu modo de vida é considerado degradador, né? Isso é uma faceta da legislação. Enquanto a gente olha para outro lado, os parques nacionais, os parques que são unidades de proteção integral, eles estão sendo submetidos ao consumo de quem pode pagar. Então, pode ter uma lanchonete, pode ter um espaço de turismo, né, de estadia, e isso não é degradação. Quer dizer, degradação é sempre o pobre? Degradação é a população tradicional que está nesses espaços? As grandes indústrias que estão ocupando as áreas de mananciais, por exemplo, você vai ali para o Rodoanel, para Embu, a Glória sabe, a gente fez trabalho de campo lá, né? É área de mananciais, aí pode ter um centro de logística, mas não pode ter a casa do pobre. Então, a gente vê que a legislação e a fiscalização é aquilo que o texto falava, né? Tem um racismo institucional ali. Ele se perpetua, porque a legislação faz isso, né? O critério é duplo, né? São 2 pesos e 2 medidas. Para o pobre é criminalizado, como são os caiçaras da Jureia, ou como são os quilombolas que fazem a roça tradicional, que inclusive é patrimônio, né, gente? Enquanto as grandes empresas, os interesses internacionais do turismo, podem fazer o que eles querem com os parques nacionais, que estão recebendo concessões, estão vendendo a nossa natureza para o turismo internacional. Aí interessa, né? Que aí a gente são os grupos solventes. Então é isso, né? Isso é racismo ambiental. Perfeito, prof. Vou ler aqui 3 questões, e aí a gente faz uma rodada e a gente vai se encaminhando para o fim, tá? No fim Nossa, eu falei um tá tão categórico, mas no fim da explicação da professora para essas perguntas, a gente encerra aí as questões. Então, quem tiver questões, pode ir escrevendo agora, tá tudo bem? Eu vou começar lendo aqui do Alan. Às vezes alguns comentários também, não são necessariamente perguntas. Me formei em engenharia ambiental por paixão pelo tema, mas sinto que a questão ambiental não é levada a sério pelos governos. Estão sempre jogando a culpa nesse ou aquele e nenhum propõe medidas que efetivamente resolvam os problemas. Acho que isso conversa com o que a gente tem falado ao longo do curso todo, que o maior problema é o capitalismo, em palavras mais diretas, né? Não seria necessariamente os governos. Tá. Eu acho, sabe, que tem que olhar a questão do ponto de vista da desigualdade, porque generalizar não é bom, sabe? Porque a política é levada a sério quando se trata de alguns. E se fecha os olhos quando se trata de outros. Porque se a gente generalizar, a gente não vai entender essas contradições, né? Quando um fiscal do Instituto Chico Mendes, né, ou da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, vai lá na Jureia e demole a casa de um caiçara centenário, que está lá, de uma posse centenária, que ele diz, a sua casa não podia estar aqui, porque é área de preservação permanente. Então, aí, você tem a política, a legislação sendo levada muito a sério. Mas aí, você tem lá em Brasília, a mansão do deputado, na área de preservação permanente do lado do lago, e ali pode. Então, eu acho que se a gente não olhar a partir das contradições, a gente pode
acaba generalizando e não percebendo que tem diferenças e que tem desigualdades. Ela é muito bem aplicada quando interessa, ela não é aplicada quando não interessa. Eu acho que tem que... Não é assim bem geral, sabe? Perfeito. Eu vou ler 2 questões, ou 3, e aí a gente responde uma vez só, tudo bem, prof? Tá. Que eu acho que às vezes elas podem até se conversar. Uhum. O Gustavo Pagador, ele pergunta, prof, poderia comentar, caso esteja por dentro, sobre políticas federais de denúncias às ações para amenizar as marcas do racismo ambiental ou até mesmo preservação das memórias dessas tragédias, esse caso? Acho que é que ele está falando sobre a questão das barragens, né? Essas questões. Não me parece que nada de efetivo tem sido feito. Aí, a Aline Graciano Vieira, ela fala: as mudanças climáticas exacerbam esses impactos, atingindo intensamente a área com concentração de populações negras e pobres, especialmente em países como o Brasil. A desigualdade é visível, pois a população que tem boas condições ocupa os melhores espaços. Já os mais vulneráveis lutam por moradia e muitas vezes acabam em lugares perigosos, não por vontade, mas por necessidades. Conversando, né, com tudo que a senhora falou. Belíssimo comentário. E o Natan Franco, ele volta para aquela questão da ocupação, né, que a gente estava conversando antes, ilegalidade, etc. Eu estava vendo uma crescente de movimentos anti-ocupas que ocorre majoritariamente na Espanha. Dentre alguns comentários, houveram comparações com o movimento do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no Brasil. Como a professora crê que seja a melhor forma de desmistificar esses movimentos dentro da sala de aula e outros espaços que ocupamos? Desafios aí para a prof. Ah. Bom, vou começar pelo Natan, porque está mais fresco, né? Estou lendo aqui, estou vendo aqui. Eu acho que uma boa forma de desmistificar é fazer trabalho de campo com os alunos nessas áreas. Eu acho que quando a gente leva os nossos alunos para ver o que é uma dessas ocupações, seja do MTST, seja do MST, eu acho que fica muito claro na observação que esses discursos, eles são discursos ideológicos, né? Acho que a melhor forma, sabe, a gente vê quem está lá, né? Por exemplo, quem está lá ocupando um terreno do MTST numa periferia de cidade. Conversa com as pessoas, aí você vai ver. A funcionária de um hospital, de uma UBS, às vezes até funcionária pública, a faxineira, né? A faxineira da classe média, é a servente da escola. Quando você começa a ver quem são essas pessoas, é o cara que trabalha de pedreiro, você vai ver que todos são trabalhadores, é a classe trabalhadora que está lá, e que foi empurrada para aquelas condições, né? Por conta do acesso à propriedade privada, porque na cidade, se você não tiver dinheiro, você não tem acesso à moradia. Então, acho que você percebe essas condições e as desigualdades a partir dessa conversa que desmistifica tudo. Que as pessoas têm nome, têm endereço, né? Tem endereço assim, elas estão lá, né? Elas são pessoas reais e concretas e elas têm suas experiências de vida marcadas por essa desigualdade. Eu acho que nada melhor que isso. Nada melhor do que levar o aluno para ver, para conversar com as pessoas. É um excelente aprendizado. A Aline, ela fez um comentário, né? Opa, ai, meu. Foi mais Sim, um né? comentário. A Aline fala que as mudanças climáticas exacerbam os impactos. É só ver o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Que no Rio Grande do Sul a quantidade de gente atingida é muito grande, né? Então acabou, de certa forma, pegando até uma classe média ali, né? Mas quando a gente pensa em cidades como São Paulo, você tem um chuvarão desse, né?
E se não dá, vai atingir as populações mais vulneráveis, né? Vai pegar favela em beira de córrego, vai pegar gente que está morando em loteamento, né? Em áreas mais vulneráveis, né? Então, sim, é um quadro que vai trazer vai deixar mais aguda a questão social, né? Porque a gente não resolve isso. E o Gustavo Pagador, ó, Pagador, que saudade de você, ele foi meu aluno há muitos anos atrás. Eu acho que quem está lutando para amenizar, não sei se amenizar é a melhor pergunta, mas lutando contra as marcas do racismo ambiental e para a preservação dessas memórias, no caso das tragédias, tem sido as próprias populações, né? Eu acho que tem uma burocracia estatal que não faz a coisa andar, né? Você vê a Vale até hoje, ela não pagou, né? Ela não resolveu o passivo ambiental dela, né? E em outros casos, né? E as populações são obrigadas a se virar do jeito que dá, né? Eu acho que tudo é muito moroso, pensando em pessoas que ficaram sem a sua casa, mas não só a sua casa, as suas memórias, né? No caso da Vale, assim, é assustadora a dimensão da coisa e a burocracia, né? Que não resolve nunca, nunca. E que tem coisas que não são resolvidas, né? Se você tem sua casa inundada, você tem sua vida perdida, suas memórias, suas fotos, né? Seus documentos, e isso aí é impagável, né? Então, acho que essas populações têm buscado justiça, mas me parece que a justiça brasileira ainda é muito lenta. A gente não tem visto nada de exemplar para dizer, para assustar as empresas e começarem a tomar cuidado, ao contrário. Sim. Bom, acho que é isso, né? O pessoal não tem mais nenhuma pergunta, que a gente já encerrou aqui, era até o fim da fala da professora, como a gente havia combinado. Então, queria agradecer a professora Simone por ter aceito, acho que alguém tinha levantado a mão, mas já abaixou, foi sem querer. Por topar, né, o nosso convite de ter dado essa aula, foi muito boa, foi muito legal, excelente mesmo. Está sendo muito legal, né? Eu acho que o pessoal, a gente tem recebido muitos e-mails elogiando essa iniciativa da Semana de Geografia, e eu, a professora Glória, que está na organização aí, em geral, a gente está bem feliz de também estar aprendendo, porque está sendo uma experiência diferente, né, prof, que a gente tentou esse ano com esse curso e tem dado certo. Então, obrigado pessoal que está acompanhando também. Mais uma vez, prof, obrigada. Vou puxar o saco da professora, mas é uma aula realmente foi muito legal. Lembrou as suas aulas, que são sempre muito instigantes e deixam a gente sair com a cabeça lá. Eu saí, pelo menos, da aula de geografia urbana, assim. Eu falava com meus colegas aí que estão assistindo, eles não vão me deixar mentir. Mas, enfim, era só isso, prof. Deixa eu falar mais uma coisinha. Claro. Só final. Bom, primeiro agradecer, gente, a escuta de vocês, né? Eu não terminei o PowerPoint, eu me enrolei no tempo, gente. Eu não terminei o PowerPoint, mas... obrigada, Alan. Eu vou complementar a bibliografia, tá? Com mais coisa, porque quando vocês precisarem desse tópico, eu trago no final a bibliografia para vocês consultarem, tá? É que eu não consegui terminar mesmo. Perfeito. É isso, aí eu disponibilizo para vocês. Perfeito. Tá bom? Gente, eu quero só dar um recado também, para quem vai, enquanto está gravando, deixa eu apresentar aqui. Vocês estão assistindo, vocês estão recebendo os nossos e-mails da Semana de Geografia. Eu percebi que a gente está recebendo e-mails perguntando sobre o link, porque antes a gente mandava 2 e-mails, né? Um e-mail com informações e outro e-mail com o link. Mas agora a gente conseguiu centralizar tudo num link só, porque a gente tem tido pouco público, então a gente pode usar um link diferente. E só para mostrar para vocês que vocês recebem o
o link nesse e-mail geral, tá? Esse e-mail, ele vai com as informações da nossa próxima aula, e ele vai com a bibliografia sugerida pelo palestrante, pelo professor. Então, aqui nesse caso foi a aula da professora Simone, né? A bibliografia dela. E aqui, bem destacado, o e-mail. Se vocês não estão recebendo esse e-mail geral, nos escrevam, que a gente tem voltado, né? Alguns têm voltado aqui. Algumas pessoas não estão mais recebendo. O Gustavo, por exemplo, falou que não, mas é porque a sua caixa de entrada está cheia, ou você está recebendo muitos e-mails no momento. Tem que limpar um pouco sua caixa de entrada. Mas é isso, tá aqui todas as informações, tá? O e-mail são e-mails grandes, eu tenho as aulas, informações das aulas anteriores também. Enfim, só para que eu lembrei disso, para ver se não tem essa informação. Mas é isso, professora Glória, se a senhora quiser falar algo. Eu só queria agradecer muito a Simone, né? A gente leu os textos antes, a semana passada a gente discutiu os 2 textos, por isso que eu chamei a atenção de você falar um pouco de uma coisa que você não tinha falado, por isso. E aí o pessoal tem participado, então, só para quem não sabe, como a gente está na USP, a gente sempre, uma semana antes da aula, a gente senta e discute os textos dos professores para as pessoas virem preparadas, para os nossos alunos irem preparados para a palestra que vai ter e poderem também fazer perguntas e tal. Então, quem puder, eu sugiro que se puderem ler os textos antes, é muito legal, porque complementa e possibilita maior diálogo com o palestrante, é isso. Mas eu queria realmente agradecer muito, Simone, por você ter aceito o convite e ter dado essa aula belíssima. E a todos que estão aqui presentes, claro, também, tá? Estão aqui junto com a gente, trabalhando. Perfeito. Acho que é isso, prof. Acho que a gente pode finalizar por aqui, então, só lembrando... tem mais um recadinho, que eu vou lembrando, e aí a professora Simone pode falar no final e a gente encerra. Gente, eu mando vários e-mails, mas quando a aula acaba, no nosso site... aqui vai estar o meu, que sou de editor. Deixa eu abrir aqui. No nosso site, semanadegeografia.fefeleste.usp.br, vocês acessam aqui, curso de formação. Todas as informações estão aqui, das aulas anteriores, caso vocês queiram revisitar. Inclusive os materiais extras que os professores mandam posteriormente. É que a gente está atualizando, a gente vai colocar aqui os materiais extras também. Mas as aulas da professora Simone, assim que a comunicação da FEFELESH hospedar no YouTube deles, que a gente não tem acesso, eles que fazem essa hospedagem, essa aula vai ser incluída aqui, vai ser mandada para vocês, tá certo? A aula extra da professora Rosemary, que foi sobre a Antártica, também está aqui. Vocês podem acessar ela aqui. A gente vai deixar em negrito, ainda vai melhorar a formatação aqui. Mas, enfim, é só para lembrar que às vezes vocês querem voltar, os e-mails se perdem. Acessando o nosso site, semanageografia.fefeleste.usp.br, vocês vão ter acesso. E um outro recado importante é que vocês, para poderem fechar, né, as 15 horas do curso, vão ter que participar de pelo menos 3 mesas durante a semana de geografia. A gente vai ofertar mais 5 ou 6, eu não lembro agora. A gente vai lançar a nossa programação oficial semana que vem. A gente está fechando os últimos nomes e semana que vem a gente vai ter a programação com todas as atividades que serão transmitidas ao vivo e que vocês vão ter que participar, que vai ser do dia 21 a 25 de outubro, para poder fechar a frequência aí do curso. Então, era só esses. A gente vai postar aqui também a nossa programação, vai enviar para vocês. Elas foram alteradas, não vai ser essas aqui mais, vai sofrer uma... A gente aperfeiçoou. Tá bom? Então, era só isso e fica aqui os recadinhos. Se a professora quiser parar de gravar, pode interromper. E a Estela,